Bom dia, pessoal. Beleza? Gente, eu, eu vou. O assunto que eu vou falar para vocês aqui hoje é. Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês viram Vocês viram a aula de história que o Thiago, aquele historiador, deu para aquele cara de Gaipo lá, o Gaito, né? o, o bigodinho lá, o bigodinho de sangue, viu? Pois é, mas foi uma aula de história, rapaz, que eu fiquei de boca aberta. Porque aquele imbecil, é o seguinte, ele vai ele e o Ian Neves, eles vão nesse podcast, eles falam o que vem na boca sobre o socialismo. Só sai asneira. Então nada melhor. Tem que dizer que o Thiago só entrou no meio dessa conversa porque ele já tá com o saco cheio de ver toda besteira, de ver toda boboseira desses caras. Porque eles vêm aqui na internet, postam fala essas bobagens aqui, vai nos podcasts, fala essas besteiras. De vez em quando eles estão se rascando, porque quando o entrevistador bate de frente, eles enrascam. Mas na maioria das vezes, quando não bate de frente, o nosso ouvido vira um verdadeiro balaio. Bom, mas assim, eu gostei de ver, sinceramente, colocou ele no lugar dele. Aí, sabe o que ele fez? Ele ativou um tal de bostômetro. O bostômetro é um aparelho que ele inventou lá de repente, o aparelho vaginal, para ver até onde ia dar o nível de bosta que ele ia falar. Estourou. Arrebentou e ele continuou falando as asneiras dele, as merdas dele. Então, e no final da matéria, depois daquela aula toda, de mostrar tudo que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em Cuba e está acontecendo esses anos tudo, por que Cuba está naquela situação, dá uma verdadeira aula, mas varrer de cabo a rabo, de cima e embaixo. No final da história, ele ainda rateou, ainda dizendo que o Thiago não é muito honesto em falar para ele do Holocausto. Mas, meu, falar do Holocausto é necessário, porque ele aconteceu, não tem como negar. É o mesmo da escravidão do Egito, não tem como negar. A guilhotina na França, que os franceses, eles têm vergonha de falar que um dia teve guilhotina na França. Inclusive, essa guilhotina foi até vendida para a Suécia e a Suécia teve que assumir, digamos assim, a autoria como se ela fosse proprietária, mas na verdade ela é francesa. Os franceses têm vergonha de dizer que um dia teve guilhotina lá, que é aquela máquina de captação, ou quase que não saiu. Então, eles têm vergonha. Mas é verdade, não tem como apagar. É o mesmo que tentar apagar a escravidão aqui do Brasil. Não tem como apagar, não tem como negar. Bom, mas o mais grave de tudo, já que esse assunto é um assunto polêmico, todo mundo sabe. Aliás, quem fica falando essas asneiras, eles deveria sofrer um tipo de punição, porque é um atentado contra a democracia. Se atentar contra a democracia da prisão, então eles deveriam ser presos. Mesmo sendo um bando de idiota. Mas um bando de idiota ou não, eles estão fazendo lavagem cerebral na juventude. Principalmente o Ian Neves, uma vez que ele dá aula na faculdade.
Então, nesse momento que eu estou aqui gravando esse vídeo, ele está lá, fazendo essa lavagem cerebral no seu filho, transformando ele num terrorista ditador. Então, então tinha que tomar uma providência quanto a isso, né? Não se pode fazer apologia de ditadura. Apologia de ditadura é crime, deveria ser considerado crime de guerra. Mas, porque quem já viveu ditadura sabe como que funciona. É complicado. A democracia, ela é o melhor caminho. É engraçado, né, rapaz? Você vê pessoas que são democratas, que defendem a democracia, ficar fazendo apologia à ditadura desse jeito, né? É engraçado, é até curioso, é estranho até, inclusive. Mas o mais grave que aconteceu essa semana, sobre esse tema, porque é assim, tem esses grupos privados aí, toda vez que a gente vai entrar, tem várias regras lá pra gente seguir. E uma delas, você não pode, não pode ter, você não pode falar em política, não pode falar em futebol, você não pode falar não pode ter foto nua, não pode ter foto de criança, não pode discriminar as mulheres, os negros, os homossexuais, e etc, etc, etc. Um monte de regulamento. Mas que muitas vezes o próprio autor da página não obedece o regulamento. Inclusive eu já derrubei vários aqui por causa disso. A semana passada, eu derrubei três com esse negócio. E parece que no regulamento eles não. Um dos motivos, um dos regulamentos que tem lá é não denunciar eles, que no caso é o administrador, não bater de frente com eles e não bloquear ele. Bom, mas aí, meus camaradas, vocês têm que obedecer o regulamento, porque o regulamento é só para nós, né? Vocês não valem nada. E aí o que aconteceu? Tem um grupo aí que eu tinha entrado, eles até me convidaram para entrar. Aceitei todos os regulamentos e entrei, né? Só que ultimamente eles não estavam respeitando a parte deles. E eles estavam entrando em assunto muito polêmico, fugindo do foco do qual do qual o grupo foi criado, né? Fugindo do foco. E aí surgiu lá essa semana, se tiver mais alguém aí que está inscrito nesse grupo vai saber o que eu estou falando. E surgiu lá um tema lá que não deveria ter sido entrado na pauta, justamente porque ele é de política. E aí, quando colocou isso lá, você vê o tanto de pessoas ditadoras, pessoas fascistas, terroristas que apareceu de repente, do nada, dizendo o seguinte, fazendo apologia à ditadura, apologia a governo ditatorial, dizendo o seguinte, estava lá, um horror. Alguns eu andei respondendo, mas aí eu não venci. Aí eu falei que eu ia derrubar a página.
Eu falei que eu ia derrubar. Aí, fui lá onde que faz o negócio, não sei se a plataforma derrubou eles ou não. Alguns usuários eu tentei denunciar, não deu certo também. Provavelmente ninguém deles foi denunciado porque eu não recebi nenhuma informação. E parece que eles avisam a gente. Que eu não recebi nenhuma informação. Então, na hora lá deu pra perceber. Mandaram eu bloquear. Pois é. Ou seja, eu deixei de seguir essa página. Justamente por isso. Mas aí você vai falar assim, mas Robertinho, fala logo o que aconteceu lá. Tá bom, vou falar. Foi o seguinte, colocou o tema lá, é um tema que ele é real, não tem como mudar isso, deixa que o mundo é assim, essas pessoas precisam entender isso. Não dá para ficar repetindo igual para pagar de pirata toda hora. Que pobre não trabalha para pobre. Que para o pobre viver precisa ter um rico para ele poder servir ele. E aí em troca ele paga, faz o pagamento, que é o seu provento, o seu salário. E parece que tem umas mulas sem cabeça aqui no Brasil que não entendem isso. Eles acham que se implantar o regime socialista, que é uma desgraça para qualquer país do mundo, eles vão viver bem. Eu nunca ouvi falar que alguém vive bem na miséria. Se já está achando difícil tendo salário, imagina se passar a não ter mais. Passar a ser escravo do governo. Tudo que você produz não é seu. Já imaginou? Eu não sei o que esse povo tem na cabeça. Então, a gente fica parecendo um papagaio de pirata, que a gente fica repetindo uma coisa só toda a vida. Mas eles não entendem. Sabe que é tão difícil de entender que nós pobres precisamos do rico para sobreviver? Porque não tem pobre, como pobre trabalhar para pobre. Pobre só trabalha para pobre para fazer valor. Não tem como. Os únicos que conseguem trabalhar para pobre são os prestadores de serviço, que são aquelas pessoas autônomas, né? É pedreiro, pintor, serralheiro, que não trabalha registrado em lugar nenhum. Que ele não tem CLT, ele não tem previdência social, não tem nada. É o tipo de camarada, se ele não contribuir avulso, que é por ele próprio, no final lá pro fim da vida dele, quando ele estiver já velho, que ele já não estiver mais podendo trabalhar, ele não vai ter como aposentar. Não vai ter. Se ele não pagar por conta própria. Então os únicos que conseguem trabalhar para pobre são esses. Tirando disso, não, e trabalho para pobre não é para um pobre só não. São para vários pobres. Então ele vai lá, faz meu serviço, eu pago ele. Aí ele vai lá, pega o serviço do outro e assim. Ou seja, ele fica quebrando cabeça para aqui e para ali. Aí, minha senhora, meus senhores, quem trabalha por CLT, registrado em empresa, fazenda, sei lá o que for, ele tem salário, coisa que um pobre não pode pagar. É isso que vocês precisam entender. E para vocês não entendem. Vocês acham, vocês aí, seus ditadores dos infernos, seus fascistas, seus fascinas do caralho, que entrou nesse grupo aí, para falar esse monte de asneira aí. Vocês mesmos, vocês acham que se os ricos morrer tudo, conforme vocês falaram aí, se não existir rico, vocês vão conseguir sobreviver. Que a vida de vocês vai ser uma maravilha. Cambada de retardado mental.
Aí é que vocês vão morrer mesmo. Você vai trabalhar pra quem? Como é que você vai trabalhar um pro outro? Vocês é tudo pobre, tudo ferrado, ninguém tem dinheiro. Aí, bom, eu fiquei chocado com o que eu vi. Porque, olha, mas apareceu terrorista de tudo quanto é canto. É dizendo assim, não, e fazendo apologia à ditadura, mas pra valer mesmo, com força. O ídolo deles, adorando o tal do Lênin, Stalin, como se, como se ele fosse um deus. E aí, um dos posts que eu vi lá, estava escrito assim. Antes disso eu tinha lido um punhado. Aqui tava, e eu andei respondendo, mas por fim eu não vim responder, larguei pra lá. Foi aí que eu bloqueei o negócio lá para não receber mais. Bani o grupo da minha plataforma. Aí, tava lá o seguinte. É, é, tava lá o seguinte. É, milionários não deveriam existir. Quando era um é outro, sempre falando, repetindo a mesma coisa. Aí por fim, mais no final, pessoal, foi ficando mais pesado. E ao falar não deveria existir, você já sabe o que significa, né? Aí, porque foi isso que aconteceu lá na Rússia, na Ucrânia, quando esses ditadores assumiram o poder. Mataram foi muita gente. Nos paredão, é, 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 é no tiro, é de fome, enfim, mataram. Porque é um regime totalmente fascista, é um regime ditatorial, é uma ditadura. Então é por isso que essas pessoas tinham que ser presas, por apologia à ditadura. Não é possível que uma pessoa dessa pode. Aliás, essas pessoas tinham que ser proibidas até de votar. A verdade é essa. Porque já que eles pensam assim, eles têm esse tipo de pensamento, é alinhado com ditadura, então eles não deveriam nem votar. Ele teria que ser banido da eleição. Não poderia candidatar e menos exercer o seu direito de voto. Mas vamos lá. Aí, dizendo o seguinte, aí exaltando o tal do Lênin, dizendo assim, capitalista, vem pra cá pra fogueira. Que o Lênin disse isso, né? Pois é. Esse cidadão deveria ficar com vergonha de colocar isso daí. Deveria ficar com vergonha. Imagina. Dá até medo de imaginar uma situação dessa. Dá até medo, sinceramente. E aí, foi indo. O outro colocou uma guilhotina, que é aquela mesma guilhotina francesa, lá da Revolução Francesa. Ou seja, olha para você ver, e são pessoas que se diz lutar contra o fascismo, que se diz lutar a favor da democracia. São pessoas que votam em gente democrata, né? E olha para você ver o pensamento dessas pessoas. Eles são ditadores. Então, você vê que mesmo eles sabendo que o socialismo é uma desgraça, mas na cabeça deles é uma maravilha. E aí, com esse tipo de pensamento, você já sabe o que vai acontecer. Porque aonde o socialismo passou, foi só desgraça. Não, e sem contar que ele é implantado à força. Ele é implantado à força. Porque ninguém em sã consciência consegue aceitar isso no natural. Porque, veja bem, o capitalismo, ele é livre. Ele é livre do mercado. Entendeu? Qualquer um de nós pode ser empreendedor.
Basta nós ter condição para isso. E mesmo que nós não puder empreender, nós podemos trabalhar de empregado para alguma empresa. E parece que é isso que esses cabeção não entendem. Parece que ser rico no mundo, eu já não vou falar, não é no Brasil não, ser rico no mundo é uma afronta contra eles, é um crime. É um crime. Ninguém pode ser rico. Não pode existir rico, ninguém pode ser rico. Parece que ser rico é crime. E porque tem que ser todo mundo igual, ou seja, todo mundo miserável, né? Eu quero ver quem é que vai conseguir sobreviver se tiver todo mundo pobre. Não tem como sobreviver. E é exatamente isso que é o governo socialista. Porque ele toma tudo. Ele abocanha tudo, tudo é dele. Aí você, sabe o que você vai ser? Escravo dele. A verdade é essa. Então você, pobre, miserável, lazarento dos infernos, vê se aprende de uma vez por todas. Você não tem condições de melhorar, de sair desse estágio que você está aí. Nessa desgraça de regime. Se você acha que você é pobre, porque por causa do capitalismo, se o socialismo for implantado, aí você vai ficar pobre mesmo, desgraçado. Aí vai ser uma pobreza extrema. Aprende de uma vez por todas, seu desgraçado, verme nojento, escroto, doente mental. Para de dar ouvido para esse gaito aí, para esse imbecil desse Ioneves. Esse retardado mental, esse doente maconheiro desgraçado. Parece que está fumando maconha estragada. Certo? Socialismo não presta. Olha para você ver os países da África, é tudo socialismo. Tudo socialismo. É uma repressão desgraçada. Um miséria do inferno. E lembrando que um detalhe, que não pode sair para a rua para fazer protesto, porque vai cair no pau. Presta atenção, vai cair no pau. É porrete. Porque é desse jeito que a ditadura trabalha. Certo? Então presta atenção, raciocina um pouco. Vê se usa um pouco esse cérebro. Não precisa usar muito não. 10% que vocês usar já vai ser o suficiente para vocês abrir os olhos. Certo? Então, eu fiquei horrorizado com os posts que eu vi. E aí com isso eu fui obrigado a ter que derrubar aquilo lá, sair fora daquilo lá. Né? Eu tentei derrubar. Eu falei, não, eu vou denunciar isso aqui porque isso aqui é terrorismo. Mas parece que a plataforma não aceitou. Mandou eu bloquear, né? Não, engraçado que depois eu entrei num grupo aí e eles não aceitaram a minha entrada, alegando que eu não respondi as perguntas deles. Mas não fizeram pergunta nenhuma. Não fizeram. Porque se eles estão se referindo, porque eu fiz o pedido para entrar à noite. E eu não esperei eles responder, dar a resposta que no caso seria me fazer as perguntas, porque já era noite, eu ia dormir, já estava tarde. Deveria ser mais ou menos umas 11 horas. Eu não ia ficar esperando eles me dar a resposta. Para eles fazerem aquelas perguntas lá que eu tenho que respeitar, que diga os passagens que eles não respeitam, né? Só se naquele grupo lá respeitasse. Mas nesse que eu estava, que eu fui obrigado a sair, eles não estavam respeitando. Regulamento só para nós, para eles não. Então, recusaram a minha entrada. Recusaram. Mas simplesmente não tive como responder pergunta nenhuma, porque não ter pergunta. Não tem pergunta. Né? Então, gente, eu fiquei pasmado com o que eu vi. Fiquei horrorizado. Não, mas é curioso, né, pai? Essas pessoas falar que são democratas, que é a favor da democracia, e agir dessa forma. Nessa prepotência, essa arrogância do inferno. Que se achar os donos da verdade. Está na democracia e quer trazer um regime desse para o Brasil.
eu, sinceramente, eu não, é uma coisa que, olha, eu não entendo. É, sabe que essas pessoas não sacaram ainda que eles estão fazendo apologia da ditadura, que eles estão atentando contra a democracia, sabe que eles não perceberam ainda? Será que eles são tão burros, ignorantes, a ponto de não saber isso? Não, e o pior de tudo, que muitos deles, é o caso desse Gaita, por exemplo, moram num condomínio. Ou seja, esse desgraçado deve estar achando que se o socialismo foi implantado, o governo não vai tomar aquele condomínio dele. Ah, vai pra puta que pariu, cara. Pelo amor de Deus, vai tomar meio dentro do seu cu. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Não, presta atenção, rapaz. Você e o Anel, vocês devem estar achando que o governo não vai tomar o condomínio de vocês. Tá meio do inferno. Não, presta atenção, fica mais ativo. Né? Se esse trem for implantado, vocês também vão ficar sem nada. Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse. E aí o problema, que quando acontecer isso, sabe o que vai acontecer, André e Gai? Isso vale pra você também, viu, Rep? Vocês não vão pra. Ah, aquela anta lá da Choquei. Essa imbecil dessa professorinha aí que tá fazendo desenho socialista para as crianças. Presta atenção, vocês tudo. Se for implantado o regime socialista, vocês vão ficar tudo na miséria. Que a primeira coisa que o governo vai confiscar vai ser esses condomínios que vocês moram aí. Certo? Entendeu agora? Hã? Então tá bom. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. E a cigarrada tá cantando, hein? Olha você ver. Agora é época, né, gente? Valeu. Tchau. Tem bastante, hein? Tá assim, ó. Lotado.